A gente vai até Brasília, então, porque a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado ouviu nessa terça, gente, aí tem um outro ponto importante que é falar sobre o Banco Master. Ouviu o presidente do BRB, o Nelson Antônio de Souza, o presidente do Banco de Brasília, sobre as operações aí com o Master. E aí ele reforçou, gente, o interesse da companhia para divulgar o balanço financeiro. Vamos entender qual é o problema, quais foram os argumentos que ele utilizou com a Vitória Queiroz, ao vivo, direto de Brasília. Vitória, bem-vinda, uma boa noite para você. Oi, Muriel, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no fechamento de mercado. Olha, a previsão que o presidente do Banco de Brasília, Nelson de Souza, deu aos senadores é de que o balanço do banco deve ser divulgado até o final deste mês. Lembrando que o prazo final para que esse balanço pudesse ter sido divulgado encerrou em 31 de março e o Banco de Brasília enfrenta dificuldades para conseguir se capitalizar, melhorar os seus índices de saúde financeira e assim divulgar o seu balanço referente ao exercício do ano passado. Mas para divulgar esse balanço ainda é necessário solucionar algumas pendências. É o caso, por exemplo, do projeto de lei que foi enviado pelo governo do Distrito Federal, que pede autorização para que o governo distrital consiga um empréstimo junto ao FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, no valor de 6,5 bilhões de reais para fazer um aporte no Banco de Brasília, justamente para ajudar nesse processo de recuperação financeira do banco após as operações com o Banco Master. Inclusive, neste momento, a Câmara Legislativa do Distrito Federal analisa esse projeto de lei que vai abrir caminho para que o governo do Distrito Federal consiga esse empréstimo junto ao FGC para fazer esse aporte no Banco de Brasília. É importante a gente relembrar, Muriel, que o Banco Regional precisa de uma capitalização, de um aporte de cerca de 8 bilhões e 800 milhões de reais. E desse total, a previsão é que 6,5 bilhões de reais venha justamente desse empréstimo com o FGC e os outros 2 bilhões e 200 milhões de reais vão vir a partir de um aporte do governo do Distrito Federal a partir de recursos que o governo obteve junto com a securitização da dívida ativa. Então, a avaliação do governo e também do Banco de Brasília é que a partir dessas duas estratégias vai conseguir levantar esse montante e conseguir assim fazer esse aporte no Banco de Brasília. Outro ponto também muito importante que o presidente ressaltou durante essa audiência na CAI é que, a partir desse aporte, o banco prevê conseguir lucrar cerca de 1 bilhão de reais já a partir de 2028. E a outra pendência que ainda falta solucionar para poder fazer e divulgar esse balanço é uma segunda auditoria independente que o Banco de Brasília vai contratar, e a ideia é que essa auditoria independente faça uma revisão nos documentos elaborados pelaquela auditoria forense que encerrou os seus trabalhos em 31 de março. E sobre esse assunto, a gente separou um trechinho do que disse o presidente Nelson de Souza hoje aos senadores. Vamos ouvir. A divulgação ocorrerá tão logo sejam concluídos os procedimentos de auditoria independente, validação contábil e tramitação regulatória exigidos pelas normas aplicáveis. Estejam certos, a quem mais interessa divulgar o balanço é o próprio BRB, tendo em vista a corrida de liquidez que cada vez se acentua, tendo em vista a não divulgação desses balanços. A opção da atual administração é assegurar a divulgação de informações completas, auditadas e tecnicamente consistentes, em respeito ao mercado, aos clientes, aos órgãos de controles e à sociedade. E a gente segue nessa fala do presidente do BRB porque ele também detalhou os números do rombo financeiro nas operações com o Master e disse que 6,2 bilhões de reais em ativos simplesmente não tinham lastro. 21,9 bilhões. Desses, 12,12 bilhões foi objeto para a operação Compliance Zero. O que foi detectado de imediato desses 12,12 bilhões foi que startou a operação Compliance Zero, dos quais, de imediato, nós detectamos que 2,6 bilhões, carteira de terreno, não existe. Não tem lastro, não tem nada, certo?
E fomos pegar essas carteiras todas e fomos detectar o que efetivamente tínhamos que provisionar, que assim que a legislação do mercado financeiro define as diversas leis, provisionamos no balanço do banco como possível perdas, provisões são possíveis perdas, 8,8 bilhões.